like a Hellcat. Bom, então continuando aqui com o assunto sobre polígonos semelhantes, então eu coloquei aqui outro exemplo para você. Observe que nós temos aqui esse retângulo e esse paralelogramo. Se você for tentar verificar se eles são semelhantes inicialmente comparando os lados, você vai verificar que realmente aí eles são os lados correspondentes são proporcionais. O que é que acontece? Se você montar as frações, você vai verificar que sempre o resultado entre elas vai dar justamente o número 1 em todas as frações. Se você pegar, claro, as medidas e formar a fração. Por exemplo, aqui, ó, a base desse retângulo sobre a base do paralelogramo, 10 sobre 10, 1. Se você pegar aqui a altura, aqui, ó, com esse carinha aqui, ó, você vai ver que já vai dar 1, mas acontece que se você for comparar os ângulos no final de tudo, você vai ver que eles não são semelhantes. Então, primeiro você observa que a figura já é diferente. Então, você não há nem a possibilidade de você querer comparar, verificar se realmente eles são semelhantes. Então, o primeiro passo é esse: a figura é parecida, é igual, é parecida. Se for, beleza, você vai tentar. Se não for, nem adianta perder tempo, que você não vai conseguir aí verificar se são semelhantes. Você vai ver que de fato não vai dar certo. Ou seja, quando é que é semelhante? Quando você tem, por exemplo, um automóvel, um carro, e você compra uma miniatura, que é esse carrinho pequenininho. Então você vai ver que você já tem que as figuras dos carros eles são iguais. A única coisa que bastaria você fazer era justamente verificar se os lados correspondentes são proporcionais, se eles formam frações que são iguais. Por exemplo, você comparar o comprimento do carro maior com o comprimento da miniatura, a altura do carro maior com a altura da miniatura, e ver se as frações elas realmente são iguais, tá? Então, de fato acontece geralmente isso. Então, primeiro precisa ser de fato igual. Aí depois você vai o que? Comparar os ângulos. Observe aqui que os ângulos eles são diferentes, né? Um é de 90, o outro é de muito menor não, né? É menor do que 90, tá? Então, uma outra coisa que acontece sempre são exercícios, quando você está aprendendo o assunto, exercícios desse tipo, tá? Em que a questão ela diz que as figuras já são semelhantes, ou seja, os ângulos internos respectivamente são congruentes, os lados correspondentes eles são proporcionais, ou seja, as frações elas são iguais obrigatoriamente. Então, se ele diz é semelhante, então significa que as frações vão ser iguais e os ângulos são aí iguais também. O que é que acontece? Quando você for comparar, aqui inicialmente você poderia pegar, tentar inverter aqui um triângulo outro, ou tentar montar a razão aqui 15 sobre 4 igual a x sobre 3 igual a 2 sobre 5. Não, o que você precisa primeiramente é tentar deixar as figuras da mesma forma. Eu aconselho que você tente deixar elas numa mesma posição. Observe aqui que esse ângulozinho aqui está embaixo, já ele aqui no outro triângulo aparece em cima, o de 90 está em cima, ó, já aqui está embaixo. Como é que você vai fazer? Você vai tentar organizar e deixar ele do mesmo jeitinho. Então eu vou escrever esse triângulo aqui embaixo para mostrar a você como você vai deixar. Você escreve ele, tá? Eu vou tentar fazer aqui. Olha aqui, ó. Aí você vai observar, ó, esse ângulo aqui é o de 90, né? Então nós sabemos aí que ele está oposto aqui, ó, ao 5. Então você já vai escrever o 5 aqui em cima. O maior comprimento, se você observar, ó, o maior comprimento aqui ele está oposto a esse ângulo que tem um tracinho aqui, ó. Observe o maior comprimento, né? Tirando a hipotenusa, né? Ele vai ter aqui, vai estar oposto aqui a esse 4. Então ele vai estar oposto ao segundo maior lado. No caso, o maior lado aqui é o 5, o segundo maior lado é esse. Então aqui, ó, vai ficar o 4. Porque eu não vou deixar esse ângulo aqui, ó, que tem um tracinho igual com esse. Vou deixar igual, né? Ó,
Então aqui em cima tem que estar o que tem o tracinho. Quem que está ao lado oposto ao do tracinho, aqui é o 12 e aqui é quem? O 4. E o que restou é quem? Justamente o 3 aqui, ó. Aí sim, você deixou eles numa mesma situação aqui, ó. Tá numa mesma situação, tá desenhado aqui da mesma forma. Aí eu aconselho, agora sim você montar as frações e tentar determinar o valor de x. Então, ó, como nós sabemos, os ângulos são iguais, já está dizendo que são semelhantes, e os lados correspondentes formam uma proporção. Então, o que significa? Que se você pegar x, que é a altura de um triângulo, sobre 3, que é a altura do outro triângulo, essa fração vai ser igual a quem? A você pegar 15, que é o maior comprimento do triângulo maior, sobre o maior comprimento do triângulo menor, que é quem aqui? 5. Que é a mesma coisa de você pegar, ó, e montar a fração entre quem? Entre a base do maior triângulo sobre a base do menor triângulo, que aqui é quanto? 4. Então, ó, feito isso, você pode comparar essa fração, tá? Ou com a primeira aqui, ou com a segunda, porque você vai ter uma igualdade, você vai conseguir montar uma equação. Então vamos comparar essas duas aqui, ó. Nós sabemos o que? Que x sobre 3 é igual a 15 sobre 5. Só que 15 sobre 5 não dá para dividir, é 3, né? Então o que isso significa? Que o valor de x, ele é 3 vezes 3. Quanto é que vale x? X aqui, ó, vale 9. Então nós conseguimos determinar que o valor de x vale 9. Por que eu posso fazer isso? Porque como o enunciado já diz, os polígonos eles são semelhantes, tá? Então espero que tenha ajudado aí e até a próxima.